Olá, irmãos. Quero deixar nesse dia uma pastoral que fala sobre a escolha do pastor pela igreja. Quais foram os critérios que Jesus colocou para escolher ali o pastor do seu rebanho? E esse texto que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, aquele diálogo muito conhecido entre os irmãos, quando Jesus, após ressurreto, ele vai até onde Pedro está, e ali ele pergunta se Pedro amava. Naquele diálogo ali, um diálogo de cura. Pedro estava bastante depressivo com relação àquele momento da vida dele em que ele teve que negar Jesus. E então Jesus vai até Pedro para curá-lo, curar sua alma, curar o seu emocional, para que ele pudesse liderar o rebanho de Jesus. Então nós temos nesse texto um diálogo que diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15, que ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é um texto bem interessante, porque é o único texto que nós encontramos Jesus escolhendo o pastor do seu rebanho. E ele escolheu exatamente Pedro. Dentre os 12, naquele momento ali 11, ele escolheu Pedro para liderar, os seus discípulos e para liderar a sua igreja. E nós então olhamos para esse texto e vimos nele alguns critérios que Jesus identificou, porque conhece todas as coisas e conhece o coração das suas ovelhas, do seu povo. Assim como Pedro disse: tu sabes todas as coisas. Então, olhando ali o coração dos 11 apóstolos que estavam ali, Jesus escolheu Pedro. Por que ele escolheu Pedro? E eu entendo aqui, irmãos, que nós temos 4 critérios importantíssimos que um pastor deve buscar para pastorear a igreja de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós enxergamos aqui, o primeiro critério que nós enxergamos aqui é o critério da própria humanidade. Jesus não escolheu um super-homem, não escolheu uma pessoa que nunca errou, não escolheu uma pessoa que profundo conhecedor das Escrituras. Ele escolheu sim uma pessoa que andou com ele quase 3 anos, que ouviu tudo aquilo que ele ensinou, que viu tudo aquilo que ele fez, os seus milagres, que conhecia na intimidade a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele olhou para Pedro e viu ali a expressão da humanidade, uma pessoa que é capaz de falhar, que é uma pessoa que é capaz de errar, mas ao mesmo tempo que é uma pessoa que é capaz de errar, de falhar, mas também é uma pessoa capaz de se arrepender. É uma pessoa ousada, uma pessoa que muitas vezes se colocou ali na frente dos outros discípulos para perguntar a Jesus, para questionar Jesus, mas também para se colocar à disposição de Jesus. No momento em que Jesus ali estava sendo preso, ele foi em defesa de Jesus Cristo. Então é esse ser humano que tem altos e baixos,
Portanto, por que ele escolheu Pedro pela sua humanidade? Porque o pastor precisa ser humano. O pastor não é um ser perfeito, é uma pessoa que erra, é uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que busca se corrigir diante de Deus, é uma pessoa que busca a sua perfeição, mas não é perfeito, ele não alcançou a sua perfeição ainda. E por ser esta pessoa, ele é capaz de entender o ser humano, aquele a quem vai cuidar, aquele quem vai tratar, aquele quem vai pastorear, aquele que vai apacentar. Ele precisa conhecer com profundidade as fraquezas humanas para poder tratar aquelas pessoas a quem Deus colocou na responsabilidade de cuidar. Portanto, nós enxergamos nesse primeiro critério que Jesus olhou ali em definir qual seria o pastor do seu rebanho, ele olhou para a humanidade de Pedro. Tudo aquilo que a gente conheceu de Pedro e conhece de Pedro através dos evangelhos, a gente percebe essa oscilação muitas vezes de comportamento, né? Umas vezes corajoso, outras vezes falhos, outras vezes capaz ali de negar Jesus, de questionar Jesus. A gente enxerga ali a humanidade de Pedro, né? Então, Jesus escolheu um ser humano para dirigir seres humanos. O segundo critério que Jesus nos coloca aqui é o critério do amor. Amar não apenas no sentido de um sentimento por Cristo, mas aqui Jesus coloca dois focos do amor, né? Dois lados do amor. Não é? O primeiro é o amor filéu, que ele coloca aqui. É o amor de amigo, de intimidade, de conhecer Jesus. É preciso esse sentimento de amizade, esse sentimento de fidelidade, de conhecer na profundidade o seu amigo. A Bíblia diz que existe amigos, né, mais do que irmãos. Não é? Então, é esse amigo, né, que Jesus busca, esse que procura ter intimidade, né, com ele, com Cristo. Né? Então, o pastor ele precisa buscar essa intimidade, andando com Cristo, ser realmente amigo, ser fiel, ser leal a Jesus Cristo em todos os momentos, conhecê-lo. E para conhecê-lo, precisamos conhecer a sua palavra, ter intimidade com ela, conhecer as suas ordenanças, as ordens dele, os ensinos dele, saber o que Jesus quer de cada um, para que assim o pastor ele possa amar da mesma forma, buscando amizade, buscando intimidade, buscando ali ter um relacionamento com as suas ovelhas. Mas o outro lado do amor é o amor sacrificial, é o amor ágape. Jesus diz que buscava em Pedro tanto o filéu como o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, é aquele amor de se dar, de se entregar, é aquele amor que não mede esforços para poder ali estar com Jesus e para transmitir Jesus para as pessoas. É testemunhar desse amor sacrificial para aquele rebanho do qual ele está cuidando. Então nós temos aí dois lados do amor que são características de um pastor que Jesus busca. É o amor filéu, do amigo que tem intimidade, da lealdade, né, que busca realmente se relacionar dessa forma com as suas ovelhas e com Cristo, mas também esse amor sacrificial por Jesus. Ele é capaz de se dar, e dar a própria vida por amor de Cristo. Então, essa é uma outra característica que nós encontramos no Evangelho que Jesus busca do seu pastor. Mas a outra característica que ele coloca é a característica de apacentar o seu rebanho. Né? Apacentar o rebanho, existem duas palavras aqui, que é apacentar e pastorear, que é a outra característica do pastor. E a gente então precisa fazer essa diferença, porque não são iguais, apesar de que muitas pessoas confundem o apacentar com o pastorear, mas são duas coisas diferentes. Apacentar o rebanho é conduzir ao pasto, é dirigir ao pasto. Portanto,
trazendo para nós, para a nossa vida de pastor e ovelha, é aquele que doutrina a sua igreja, é aquele que ensina corretamente a sã doutrina, para que o seu rebanho possa estar bem alimentado, possa estar satisfeito com a doutrina e possa seguir a sua vida se conduzindo de acordo com a palavra e com a doutrina que foi ali ministrada pelo seu pastor. Então nós temos aí essa terceira característica, que é o apacentar. Apacentar, conduzir o rebanho para o pasto, portanto alimentar, nutrir, doutrinar, ensinar com fidelidade a doutrina, a palavra de Deus, para que o seu rebanho possa estar bem alimentado, bem nutrido, bem doutrinado, para seguir a sua vida cristã na presença de Deus. E, por último, a última característica que nós encontramos, e que Jesus falou ali para Pedro, que foi o pastorear. Pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. E pastorear aí é aquele que está no pasto com as suas ovelhas, portanto, é aquele que está olhando, é aquele que está cuidando, é aquele que está tratando as ovelhas, é aquele que está protegendo as ovelhas. Então ele está ali, sentado muitas vezes com o seu cajado, está observando a ovelha no pasto, que está se alimentando, mas ele está atento, cuidando para que nenhum inimigo possa vir devorar as suas ovelhas. Aquelas que estão feridas, cuidando, aquelas que se afastam, trazendo para o aprisco, para o pasto novamente, para junto com o rebanho como um todo. Então temos aí esse cuidado de pastor e ovelha, de orientar não apenas no sentido da condução da vida, mas de tratar suas feridas emocionais, espirituais, para que estejam equilibrados emocionalmente e espiritualmente na condução das suas vidas. Portanto, queridos, nós temos aqui características importantíssimas no pastor que eu quero deixar para todos vocês como pastoral desse dia. Então nós temos aí o primeiro, que é esta humanidade do pastor, de ser humano. O pastor não pode ser aquele que tem um orgulho espiritual, o pastor não pode ser aquele que se acha que está acima de todas as pessoas, mas é um ser humano como as suas ovelhas também o são, que precisa estar cuidando para não cair nas tentações. É aquele que é tentado como as suas ovelhas são tentadas, mas acima de tudo é aquele que busca no Senhor se fortalecer para não cair nas tentações. Portanto, é um homem que conhece as fraquezas humanas e que, por conhecê-las, ele é capaz de cuidar de um rebanho que tem as mesmas fraquezas. Mas nós temos também o amor filéu, o amor de amigo, o amor de intimidade, que busca se relacionar de uma forma íntima com o seu rebanho. E o amor ágape, que é o amor sacrificial, é capaz de dar a vida, de se entregar pelas suas ovelhas. E temos aí o apacentar, que é conduzir o seu rebanho ao pasto, é alimentá-la, doutriná-la, ensinar a palavra de Deus para estarem fortes espiritualmente, vencendo aí as tentações e não se deixando devorar pelos leões que rugem ao redor, pelos lobos que tentam tragar as ovelhas. E por fim, pastorear realmente, que é ter o cuidado de tratar, de orientar, de conduzir, de mostrar os caminhos, de estar ali ao lado, protegendo contra os inimigos e cuidando do seu rebanho. Que nós possamos ser assim, que a Igreja de Jesus Cristo possa olhar para esses critérios e encontrar pastores também que tenham essa mesma característica. Queridos, muito obrigado pela atenção. Aqui fala o pastor Roraima, pastor da Igreja Batista Elohim.
Inscrevam-se no meu canal, tem muito mais outras, tem outras, né, devocionais e pastorais que tenho certeza irão edificar cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um.